Abu Mohammed al-Golani, ou Ahmad al-Sharaa, como agora é conhecido, emergiu como uma figura central no cenário da Síria pós-Assad. Sua jornada de jihadista linha dura para líder político autodeclarado reflete a complexidade de um país que busca reerguer-se após mais de uma década de guerra devastadora. Desde a queda de Damasco, a atenção global voltou-se para al-Golani, que tem adotado um discurso de reconciliação, prometendo um futuro baseado em pluralismo e diversidade. Contudo, o peso de seu passado, marcado por ligações com a Al-Qaeda e pela liderança do grupo extremista Frente Nusra, permanece uma sombra significativa sobre sua tentativa de legitimar sua posição como líder de um novo capítulo na história síria. Com a queda do regime Assad, a Síria enfrenta um panorama de incertezas. O controle do Hayat Tahrir al-Sham, HTS, sobre Damasco trouxe tanta esperança quanto apreensão. Por um lado, al-Golani apresenta uma visão de governança descentralizada, onde minorias religiosas e étnicas teriam voz em um sistema político renovado. Por outro, o histórico do HTS e sua reputação como uma força brutal e autoritária geram ceticismo entre sírios e a comunidade internacional. Durante anos, al-Golani consolidou seu poder na província de Idlib, eliminando rivais, unificando facções e buscando construir instituições que pudessem formar a base de um governo. No entanto, expandir essa abordagem para todo o território sírio será um desafio monumental. A queda de Assad encerra décadas de dominação da família que governou a Síria com mão de ferro, mas também deixa um vácuo de poder. Al-Golani terá que lidar com um país dividido por rivalidades sectárias, etnias fragmentadas e facções armadas que competem por influência. Além disso, potências estrangeiras como Rússia, Irã, Estados Unidos, Turquia e Israel continuam a jogar suas peças no tabuleiro geopolítico, cada uma buscando assegurar seus interesses estratégicos. Essas dinâmicas tornam o caminho de al-Golani ainda mais complicado, pois ele precisará equilibrar alianças internas com pressões externas. A retórica recente de al-Golani, que inclui apelos por tolerância religiosa e pluralismo, é uma tentativa clara de suavizar sua imagem. Ele trocou roupas militares por ternos e abandonou o discurso estritamente jihadista, buscando projetar-se como um líder pragmático e visionário. Em entrevistas à mídia internacional, ele destacou a importância de construir um governo baseado em instituições, garantindo que um único líder não tenha poder absoluto. Ele prometeu descentralização e respeito à diversidade, afirmando que seu grupo, o HTS, poderia eventualmente ser dissolvido para dar lugar a um sistema político mais inclusivo. Apesar dessas promessas, a memória coletiva das ações do HTS em Idlib, marcadas por repressão e violência, continua a alimentar dúvidas sobre suas reais intenções. As comunidades minoritárias da Síria, incluindo alauítas, drusos, cristãos e curdos, têm motivos para recear o futuro sob o comando de al-Golani. Durante o conflito, essas comunidades foram frequentemente alvo de ataques e perseguições, e a promessa de pluralismo contrasta com o passado do HTS, que anteriormente adotou políticas sectárias. Apesar de gestos conciliatórios, como visitas a famílias curdas e apelos à comunidade drusa, al-Golani ainda enfrenta uma tarefa árdua para conquistar a confiança dessas populações. Para governar de forma efetiva, ele precisará não apenas assegurar direitos básicos a essas comunidades, mas também protegê-las contra ameaças externas e internas. A reconstrução econômica será outro grande desafio. A guerra deixou a infraestrutura da Síria em ruínas, e a população enfrenta uma crise humanitária sem precedentes. Al-Golani precisará mobilizar recursos internos e buscar assistência externa, mesmo sob o peso de sanções internacionais e o rótulo de terrorista atribuído a ele pelos Estados Unidos. O sucesso econômico será crucial para estabilizar o país e construir a legitimidade de sua liderança. Além disso, ele terá que equilibrar a recuperação econômica com as expectativas de comunidades locais, que exigem maior autonomia e participação no processo de reconstrução. O passado de al-Golani é uma mistura de ambição, estratégia e controvérsias. Sua ascensão começou no Iraque, onde ele se juntou à Al-Qaeda em 2003 para lutar contra as forças dos Estados Unidos. Enviado à Síria em 2011 por Abu Bakr al-Baghdadi, ele fundou a Frente Nusra como um braço da Al-Qaeda, mas logo desafiou ordens de fusão com o Estado Islâmico, entrando em confronto com o ISIS. Eventualmente, al-Golani rompeu formalmente com a Al-Qaeda, uma decisão que permitiu a ele consolidar poder em Idlib e iniciar um processo de rebranding político. Desde então, ele adotou uma abordagem mais pragmática, focando na construção de alianças locais e no fortalecimento de sua posição como líder. Apesar dessas mudanças, al-Golani enfrenta desafios internos significativos. Unificar um país fragmentado por anos de guerra requer mais do que retórica. Será necessário implementar políticas que promovam justiça, igualdade e segurança.
A criação de um sistema de governança inclusivo será fundamental, mas também enfrentará resistência de facções armadas e líderes locais que podem ver o HTS como uma ameaça aos seus interesses. Além disso, Al-Golani terá que abordar as preocupações de potências estrangeiras, que continuam a ver a Síria como um campo de batalha para suas próprias rivalidades. A segurança é outra prioridade. A queda de Assad não significa o fim do conflito, já que grupos armados e milícias continuam a operar no país. Al-Golani precisará demonstrar que é capaz de proteger as comunidades locais sem recorrer à repressão brutal que marcou o regime de Assad. Isso inclui garantir que as zonas sob seu controle não se tornem refúgios para grupos extremistas que possam ameaçar a estabilidade regional. Sua capacidade de manter a ordem sem alienar aliados potenciais será um teste crucial de sua liderança. Por fim, a legitimidade internacional de Al-Golani está em jogo. Embora ele tenha buscado melhorar sua imagem global, o rótulo de terrorista imposto pelos Estados Unidos e a recompensa por sua captura continuam a ser obstáculos significativos. Ele precisará demonstrar que pode ser um parceiro confiável na busca por estabilidade na região, ao mesmo tempo em que lida com as expectativas de sua base de apoio doméstica. A promessa de um governo inclusivo e pluralista será medida por ações concretas, e o mundo observará atentamente enquanto ele tenta transformar palavras em realidade. A trajetória de Al-Golani simboliza os dilemas e as oportunidades da Síria pós-Assad. Sua liderança pode definir o futuro do país, mas ele precisará superar uma miríade de desafios para provar que sua transformação de jihadista para estadista é genuína. O destino da Síria e de seu povo está intrinsecamente ligado ao sucesso ou fracasso de Al-Golani em navegar as águas turbulentas de uma nação que busca reconstruir-se após anos de devastação. O equilíbrio entre reconciliação, governança inclusiva e interesses geopolíticos será fundamental para determinar se a Síria pode finalmente encontrar paz e estabilidade. Como Abu Mohammed Al-Golani navega os desafios de governar a Síria pós-Assad, sua habilidade em equilibrar reconciliação interna e responder a pressões internacionais será fundamental para o futuro do país. Com uma abordagem pragmática e um foco em governança inclusiva, Al-Golani enfrenta a difícil tarefa de reconstruir uma nação devastada pela guerra, ao mesmo tempo em que tenta reformar sua própria imagem e ganhar legitimidade global. A trajetória de Al-Golani, de jihadista a líder político, exemplifica os complexos dilemas da Síria moderna e a possibilidade de transformação em meio à adversidade. A capacidade de Al-Golani em proporcionar estabilidade, segurança e prosperidade determinará não apenas seu sucesso como líder, mas também o futuro da Síria e a esperança de um novo começo para seu povo. O mundo observará com ceticismo e esperança enquanto a Síria tenta sair das sombras da guerra e se reconstruir sob uma nova liderança. A busca de Al-Golani por legitimidade e aceitação será um teste constante de sua visão e eficácia como líder no cenário incerto do Oriente Médio.